Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens. Estamos estudando nessa semana a lição de número 14, a última lição do quarto trimestre de 2017. Já quero desejar para vocês que tenham um ano novo, cheio de alegria, cheio de paz e de muita prosperidade. Que Deus abençoe ricamente a sua vida neste ano de 2018. Que as mais ricas e copiosas bênçãos dos céus seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, em nome de Jesus. Subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem introdutória do assunto que nós temos abordado e também baixe lá os nossos slides gratuitamente em nome de Jesus. A lição de hoje, a importância do ensino cristão no mundo atual. Nós sabemos que há muitos ensinos. Nós sabemos que os ensinos seculares, eles são importantes para a vida dos nossos filhos, para a vida dos nossos netos, para a vida dos jovens, para a vida da sociedade. Mas o ensino cristão, ele é necessário para o lar, para a família, para fortalecer a família, para fortalecer a sociedade, para fortalecer a igreja e também para trazer paz a esta terra. Então, é necessário que o ensino cristão se desenvolva dentro da sua casa para que possa refletir no mundo lá fora e para que possa também fortalecer a igreja e também possa levar a esta sociedade sem paz, levar a alegria, levar a paz, levar o amor, levar a graça de Deus para todos os homens. Então, é necessário que o ensino cristão se fortaleça a cada dia mais no mundo em que nós estamos vivendo. E para que o ensino cristão se fortaleça no mundo atual, primeiramente, ele precisa fortalecer-se dentro da sua casa. E na sua igreja também venha a ser complementado este fortalecimento e lá fora você possa dar testemunho de um verdadeiro cristão, você possa dar testemunho de que você tem paz na sua vida, de que você tem paz no seu coração e dar a este mundo uma palavra de paz, uma palavra de amor, uma palavra de graça a todos que estão carentes e necessitados de paz em suas vidas. Levítico capítulo 10 e o versículo 11 é a leitura bíblica de segunda-feira. É ensinar os filhos de Deus. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés, é a palavra de Deus. Para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Os filhos de Deus têm sede da sua palavra. Todos aqueles que são filhos de Deus têm sede da palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos ensinavam o que eles haviam aprendido de Jesus. Então eles ensinavam a palavra de Deus. E a igreja primitiva tinha sede de ouvir os ensinos da palavra de Deus. Aqueles crentes, eles estavam
avivados, com sede da palavra de Deus, pelas exposições das mensagens bíblicas. Eles tinham sede de receber em suas vidas a palavra de Deus, porque eram crentes avivados, porque eram crentes transformados, porque eram crentes que tinham na sua vida o Espírito Santo. Os filhos de Deus, eles têm sede da palavra de Deus porque têm uma vida avivada, porque vivem um processo de avivamento espiritual. Isso trazia a eles força, pois nenhum vento de doutrina maligna teria facilidade de poder vencê-los. Então eles tinham força porque eles tinham a palavra de Deus na vida deles. E nenhum vento contrário, nenhuma palavra maligna, nada que viesse confrontar e desisti-los da presença de Deus teria força para enfraquecê-los na fé, porque eram crentes avivados e pela força da palavra, na vida deles, eles venciam os inimigos, eles venciam as palavras contrárias àquilo que eles haviam acreditado dos apóstolos que ensinavam a palavra de Deus. A marca de uma igreja avivada é amar a palavra de Deus. Eles precisam amar a palavra de Deus, dedicar-se ao ensino, ao estudo da palavra de Deus, seja em casa, seja nas reuniões públicas, em todos os lugares. A igreja, a marca de uma igreja avivada é amar a palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, considere-se uma igreja avivada. Se a igreja que você congrega ama os cultos de ensino, ama a escola bíblica dominical, ama os seminários, os congressos, amam aprender a palavra de Deus, esta igreja é uma igreja avivada. Isso é avivamento. Isso é que é avivamento, ter sede, ter vontade de aprender, de viver a palavra de Deus. Então esta é a marca da igreja. Ela persevera também em cumprir a palavra de Deus. Não só se alimentar, não só adquirir conhecimentos, não só guardar essa palavra no seu coração, mas também colocar em prática a palavra do Senhor. Igrejas perdidas em seus conceitos de avivamento menosprezam a pregação da palavra do Senhor e a substituem por outras sem nenhuma importância. Então, igrejas que se perdem, igrejas que perdem os seus conceitos, igreja que perde-se no sentido de buscar o avivamento, eles menosprezam a pregação da palavra de Deus, porque todos aqueles que querem avivamentos, eles valorizam a palavra de Deus. Agora aqueles que desprezam, aqueles que não querem a palavra de Deus, eles também desprezam e menosprezam a palavra do Senhor e não traz nenhum tipo de avivamento para a sua vida espiritual, para a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os filhos de Deus têm desejo de orar, estudar a palavra de Deus e também orar. Atos 2:42 também diz que perseveravam na doutrina, palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. A dedicação à oração faz parte da vida de uma igreja avivada que tem o desejo de orar, não só de alimentar da palavra de Deus, mas também tem o desejo de orar, tem o desejo de falar com Deus, tem o desejo de buscar a presença de Deus.
não oram obrigatoriamente, mas oram porque sentem vontade, porque sentem desejo de falar com Deus. Alguém disse certa vez sobre oração: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E é verdade, a oração nos molda cada vez mais a fazer a vontade de Deus. Quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais desejo você tem de fazer a vontade de Deus. A oração nos confere poder de viver a obra de Deus. A oração nos confere poder de viver a obra de Deus de uma forma avivada. Então, quando nós oramos fervorosamente, quando nós temos essa intimidade com Deus, nós então passamos a viver a obra de Deus de forma avivada, de forma transformada, de forma que as pessoas veem na nossa vida o poder de Deus. Os filhos de Deus têm sede de missões. É claro, os filhos de Deus têm sede de fazer missões. Se Deus ama missões, os filhos de Deus também amam missões. Se Deus ama as pessoas, os filhos de Deus também amam as pessoas. Se Deus quer que as almas, quer que os homens se convertam a Cristo e sejam salvos da condenação eterna, também os filhos de Deus têm desejos que as almas se dobrem diante do Senhor, sejam salvas e livres da condenação eterna. Então, uma igreja que olha para si mesma não é uma igreja avivada. Quando o Espírito Santo é derramado sobre os filhos de Deus, qual é a ordem? Qual é a ordem quando o Espírito Santo é derramado sobre os filhos de Deus? É a ordem que Jesus deixou em Atos capítulo 1 e o versículo 8. Mas recebereis poder, ou seja, recebereis o derramamento do Espírito Santo sobre as vossas vidas, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Uma igreja avivada vive para fora, tem sede de fazer missões. Uma igreja avivada, ela está dentro, mas o coração desta igreja avivada está fora. Quer as almas para o reino de Deus, querem buscar pessoas para estar na presença de Deus. Ele está dentro aprendendo a palavra de Deus, mas também ele está fora pregando o evangelho, convidando as pessoas para vir à casa de Deus, falando do amor de Deus, testificando com a sua vida que Deus ele é grande na sua vida e que ele é poderoso para salvar. Igrejas fechadas em si mesmas mais parece um clube do que uma igreja. Quando as igrejas se fecham, quando as igrejas vivem dentro de quatro paredes sem pregar o evangelho, o que acontece? Mais parece um clube do que uma igreja. Porque uma igreja que é considerada igreja evangélica é uma igreja evangelística, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que busca as pessoas, que fala do amor de Cristo, que testemunha do amor de Deus, porque querem almas para o reino do Senhor. Então, crentes missionários, onde nós encontraremos os crentes missionários? Os crentes missionários nós encontramos em uma igreja que faz missões. Se a sua igreja faz missões, lá estão os crentes missionários, os crentes que evangelizam, os crentes que falam do amor de Deus, os crentes que testificam da palavra do Senhor.
Os filhos de Deus têm sede para ajudar os necessitados. Então eles pensam nas pessoas que sofrem. Os filhos de Deus pensam nos menos favorecidos, pensam nos doentes e pensam nas pessoas que precisam de um auxílio. Então eles fazem o que está em suas mãos para fazer. Ele faz com muita alegria, porque ele faz para Deus, para ganhar as almas para o reino do Senhor. Ele não faz para os homens para ganhar dinheiro, mas ele faz para Deus para ganhar almas. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, veja bem que os filhos de Deus, eles procuram ajudar as pessoas necessitadas, as pessoas que têm fome, as pessoas que têm sede, as pessoas que querem ouvir a palavra, e mesmo as pessoas sem condições financeiras. Lá está a igreja, lá está os filhos de Deus ajudando-os para que possam se levantarem e também receberem a Cristo como Salvador. Um avivamento genuíno tem muito a ver com o que tratamos com o próximo, como o acolhemos, o que fazemos por ele. Então, uma igreja que tem um avivamento genuíno tem muito a ver quando essa pessoa pensa no próximo, quando ele pensa nas pessoas, porque o seu amor pelas pessoas vai demonstrar o seu amor para Deus. Quando você ama o seu semelhante, quando você ajuda o seu semelhante, você está dizendo que você ama a Deus. A igreja realmente avivada busca com mais fervor aqueles que não lhes podem dar nada em troca. Todos aqueles que fazem esta obra ministerial de ajudar os necessitados, de evangelizar, de buscar as pessoas que estão perdidas, eles não fazem com interesses próprios, eles não fazem nada em troca, fazem porque vê as necessidades das pessoas, porque vê a necessidade que essa pessoa seja salva, que essa pessoa seja transformada, que essa pessoa seja mudada e venha aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo de número 7. E as ensinarás a teus filhos. Isso é a leitura diária de terça-feira, tá? Pais e professores. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, nós devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, buscar de todas as maneiras, levar a palavra de Deus, dar a palavra de Deus, alimentar da palavra de Deus os nossos filhos. A história dos hebreus revela que o pai deveria ser diligente em instruir a seus filhos para que eles obedecessem ao Senhor, isso para o seu desenvolvimento, para o seu bem-estar, não é? Para o seu bem-estar espiritual, e o pai fazia justamente isso. Ensinava os seus filhos para que os seus filhos vivessem e tivessem um bem-estar espiritual. A prioridade desta passagem é que os filhos deviam ser criados na disciplina e na admoestação do Senhor, conforme Provérbios capítulo 22, versículos de 6 a 11. O verso 6 diz: educa a criança, ensina a criança no caminho em que deve andar,
e até quando envelhecer, até quando crescer, toda a sua vida não se desviará dele, porque você ensinou o seu filho o caminho que deve andar. Educar indica a primeira instrução que um pai e que uma mãe devem dar a um filho. Quando você educa na sua casa, é a primeira educação cristã que ele recebe dentro do seu lar. Na igreja ele vai receber um complemento, vai se fortalecer mais. Mas a primeira educação que um filho, a primeira educação cristã que um filho deve receber é dentro da sua casa, através do seu pai e através da sua mamãe, para que ele possa crescer aprendendo a palavra de Deus. Então, educar indica a primeira instrução que um pai deve dar a um filho. É sua primeira educação. Educação tem o objetivo de revelar para a criança a vida. Educação tem o objetivo de revelar para a criança como é prevista, como a vida é prevista a ela. Então, quando você educa a criança, você está dizendo para o seu filho, você está ensinando o seu filho, está educando o seu filho, dizendo como é a vida, como ele vai viver, como é a melhor forma de viver. É claro, se você for um pai cristão, você vai dizer que Deus, que Jesus é o melhor caminho para viver uma vida feliz, para ter uma vida próspera e cheia de bênçãos em nome de Jesus. Então, iniciar a educação da criança desta forma é de grande importância. Os professores da escola dominical apenas complementam, apenas organizam o que já foi ensinado dentro da casa daquela criança. Então, quando ele vai para a escola dominical, quando ele vai para o ensino na igreja, ele vai apenas receber uma complementação daquilo que ele já aprendeu dentro da sua casa através dos seus pais. Desenvolvendo a vida espiritual dos filhos, não se deve permitir que a criança cresça sem cuidado ou controle. A criança deve ser instruída, a criança deve ser disciplinada, a criança deve ser admoestada para adquirir conhecimento, para adquirir autocontrole, para adquirir obediência, tanto a Deus, quanto também aos seus pais, quanto também às pessoas que têm mais experiência que ela. É importante uma criança ser ensinada e ser educada a respeitar as pessoas mais velhas, não é? Então, é a disciplina, a admoestação do Senhor. A única forma efetiva é a única forma que você pode efetivamente alcançar os objetivos da educação para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem. Então, ensine o filho. O elemento moral e espiritual de nossa natureza é essencial e também é universal, quanto também é intelectual. Quando você ensina a sua criança, quando você ensina seu filho, quando você ensina o jovem, o adolescente, a palavra de Deus, você está educando ele moralmente, você está educando ele de uma forma moral. Também a sua mente está sendo cheia do conhecimento. Também o seu filho está sendo ensinado espiritualmente como proceder, como viver naturalmente a vida aqui na terra. E é essencial esse ensino da palavra de Deus.
E isso que nós estamos falando, ensinar ao filho a palavra de Deus, não está fechado apenas a um país, não está fechado apenas a um continente, mas é de uma forma universal. Uma criança pode crescer e pode ter uma vida próspera quando jovem, quando ensinado, ainda quando criança, a palavra de Deus na sua casa pelos seus pais e levado também para a igreja para aprender a ter comunhão com os irmãos e não vivam uma vida sozinho, uma vida egoísta, uma vida fechada, mas uma vida aberta às pessoas, que assim possa transmitir o reflexo, possa expressar aquilo que ele tem aprendido dentro da sua casa e também na igreja, a palavra de Deus. Então, por isso, a espiritualidade é necessária no desenvolvimento da mente e do conhecimento. Provérbios capítulo 1, versículo 7 nos diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Como alguém vai temer a Deus se não tem o conhecimento de Deus? Como um jovem vai temer ao Senhor se não aprendeu a palavra do Senhor? Como um adolescente vai aprender a ter temor de Deus, honrar a Deus, respeitar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, se não lhe foi ensinado a palavra de Deus, se não foi ensinado como obedecer ao Senhor? Então é necessário que o jovem, que o adolescente, que a criança tenha este conhecimento da palavra de Deus. Pais e professores devem ser exemplo na prática do ensino. Então não adianta você ensinar uma coisa e viver outra. Você deve ensinar aquilo que você vive. Você deve ser o exemplo dos seus ensinos, da sua educação. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, para que os filhos de Deus, perfeito e perfeitamente instruído, para toda boa obra, é o que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Isto é o que diz a Bíblia sobre ser um bom pai. É aquele pai que instrui, é aquele pai que educa, é aquele pai que ensina a criança, que ensina o seu filho, que ensina o seu adolescente, que ensina o seu jovem a andar nos caminhos do Senhor. Mas estas verdades sempre estarão disponíveis para serem aplicadas em qualquer objetivo de vida. Qualquer objetivo de vida deve se aplicar à palavra de Deus, tanto como profissional, na sua formatura, na escola, na faculdade, trabalhando profissionalmente, na igreja, exercendo cargos na congregação. Esse menino, essa criança, esse jovem deve conhecer essas verdades que devem estar na sua vida, no seu coração. E a obrigação disso é dos pais na sua casa e dos professores da escola bíblica dominical, quando está ensinando aquilo que vive. Os filhos aprenderão a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, e terão o desejo de servir a Deus em tudo que eles fizerem. Por quê? Porque os seus pais vivem, porque os seus pais falam para eles orarem, mas eles veem os seus pais orando. Os seus pais dizem para eles lerem a Bíblia, estudarem a Bíblia, mas eles veem os seus pais lendo a Bíblia Sagrada. É isso que acontece. Oséias capítulo 4, versículo 6, é a leitura diária de quarta-feira. A falta de conhecimento. Então diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote, não seja
para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Veja aí a importância do conhecimento. Se há falta de conhecimento, como uma pessoa pode instruir os seus, pode instruir sua família, pode instruir os que estão na sua casa? Deus, ele é a fonte de todo conhecimento. Ele dá sabedoria, ele dá entendimento àqueles que o buscam. Eu quero entendimento, busque de Deus. Eu quero sabedoria, busque de Deus. Existem muitos tipos de conhecimento, mas o conhecimento mais importante é o conhecimento de Deus. Você pode conhecer em todas as áreas, conhecer um pouco de tudo, mas se você não tem o conhecimento de Deus, os outros conhecimentos de nada vão valer, a não ser para você viver uma vida terrena. Porque se você não tiver o conhecimento de Deus, sofrerá a condenação eterna. Mas se você conhecer de Deus, você logo verá que é necessário se arrepender dos seus pecados, que é necessário viver uma vida com Deus para que você tenha a melhor vida, a vida eterna com o Senhor. Então, o conhecimento protege e ajuda a tomar decisões melhores. Quando você tem conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus vai te ajudar a você tomar decisões melhores. As suas atitudes vai ser a melhor possível, porque ele vai estar na direção de Deus, vai estar na orientação de Deus. Por falta de conhecimento, muitas pessoas cometem erros. Muitas pessoas cometem erros porque não têm o conhecimento de Deus e enfrentam vários problemas. Mas você que tem o conhecimento de Deus, nós que conhecemos a Cristo, que temos o Espírito Santo na nossa vida, não que nós não erramos, às vezes nós erramos, não que nós passamos por problemas, também temos problemas, temos dificuldade, mas temos a direção do Espírito Santo, temos a esperança que Deus está ali conosco, nos ajudando a superar todos esses problemas, todas essas dificuldades. Então, quem tem falta de conhecimento pode pedir a Deus. Se você tem falta desse conhecimento, peça a Deus, porque a todos Ele dá. Podemos encontrar muito conhecimento orando e estudando a Bíblia Sagrada. Então ore e estude a Bíblia e você vai ter o conhecimento de Deus. Deus vai te revelar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Deus vai te revelar, vai te ajudar a você estar orientado em todos os seus projetos, em todos os seus sonhos, em todas as suas atitudes. Você vai ter a orientação de Deus, você vai ter a direção de Deus e vai dar tudo certo, porque Deus estará no controle se você fizer de acordo com o que Deus pede para você fazer. A sabedoria de Deus é profunda. Isso é bom e agradável perante o Senhor, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então a sabedoria de Deus não é uma sabedoria superficial, não é uma sabedoria rasa, é uma sabedoria profunda. E esta sabedoria nos ajuda a chegar em um conhecimento com a verdade em sua essência. Conhecer Jesus, Ele é a verdade, e nós, tendo conhecimento disto, nós venceremos, seremos prósperos e abençoados.
1 Timóteo 2, 3 e 4, o temor do Senhor, ou seja, Provérbios 1 e 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e desprezam também a disciplina, e eles não vão muito longe, porque desprezam aquilo que é de Deus, rejeitam a Cristo, rejeitam a sua palavra, rejeitam a sua mensagem, rejeitam a sabedoria divina e não vão muito longe, porque aqueles que procuram chegar em algum lugar com a sua própria sabedoria, eles acabam sendo destruídos. Os seus sonhos são destruídos, os seus projetos também são destruídos. Pode até durar um pouco de tempo, mas depois se acabará, porque não foi feito segundo a vontade de Deus. Oséias capítulo 6, o versículo 3, é a leitura diária de quinta-feira. Conheçamos a Deus. É preciso conhecer a Deus. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Então, quando você conhece ao Senhor, prossiga em conhecê-lo, continue conhecendo, para que você seja sempre avivado no conhecimento de Deus, para que você se aproxime a cada dia mais diante do Deus Todo-Poderoso. Então não fique parado neste conhecimento só, mas prossiga em conhecer mais o Senhor. Conhecendo Deus verdadeiramente. Para conhecer verdadeiramente a Deus, devemos primeiramente recebê-lo em nossas vidas. Você já recebeu Jesus na sua vida? Se você já recebeu Jesus na sua vida, você conhece verdadeiramente a Deus. Contudo, aos que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se você creu em Jesus, se você recebeu Jesus, você agora tornou-se um filho de Deus. E sendo filho de Deus, você conheceu o Pai Celestial, você tem em seu coração o Deus verdadeiro. Nada é mais importante do que entender esta verdade quando se trata de conhecer a Deus. Então, quando nós entendemos esta verdade explícita, esta verdade em sua essência na palavra de Deus, nós então tratamos, Isso é importante porque nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso. Jesus disse que Ele é o caminho ao céu. Ele é o caminho não só ao céu, mas também ao conhecimento pessoal de Deus. Ele disse: eu sou a verdade e também Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, porque Jesus é verdadeiramente Deus e Ele é o nosso caminho para chegar ao céu. Ele é o caminho para que o homem chegue e viva a vida eterna. Um dos ingredientes fundamentais nesta jornada é entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Então você precisa entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia também é a revelação de si mesmo, é a revelação de Deus e também ela é as promessas da vontade de Deus. Então por isso é que nós precisamos conhecer esta palavra, conhecer o Deus verdadeiro. Por quê? Porque os ingredientes fundamentais, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós entendemos também que ela é a revelação de Deus em si mesmo. E nós entendemos também que as promessas de Deus, quando nós cumprimos as suas promessas,
e todas as suas promessas que Ele fez para nos abençoar, para nos ajudar, ela é a sua vontade, ela é a vontade de Deus para os homens. Então, a Bíblia é uma carta de amor escrita para nós, de um Deus amoroso que nos criou para conhecê-lo intimamente. A Bíblia é uma carta de amor para todo homem, não é só para os crentes, mas é para todos os homens. Deus escreveu esta palavra para todos os homens. E quando os homens leem a palavra de Deus, estudam, entendem a palavra de Deus, ele vê-se que ele é amado de Deus e que tudo Deus faz para que ele viva bem, para que ele seja feliz, para que ele tenha paz e para que um dia ele esteja juntamente com ele eternamente. Conhecer verdadeiramente a Deus, é claro que as nossas vidas, ela vai envolver muito mais, tal como o compromisso com a oração, a devoção, a adoração e também o companheirismo. Então, conhecer verdadeiramente a Deus não fica apenas ali no intelecto, não, de forma nenhuma. Vai ter um compromisso com a oração, vai ter um compromisso com a devoção. Ou seja, a devoção, você devota a Deus, você adora a Deus, você busca a Deus. E também o companheirismo com Ele, estar sempre com Ele e Ele sempre com você. Entretanto, isso só surge depois que nós tomamos uma decisão de seguir a Jesus e também seguir as suas promessas, os seus projetos, os planos, os propósitos que Deus tem para a minha vida e que Deus tem para a sua vida. Você sabe o projeto de Deus para a sua vida. Você sabe o propósito de Deus para a sua vida. Deus, Ele tem um chamado e você sabe que esse chamado está dentro de você e você precisa tomar atitude de começar a exercer este chamado que Deus fez para você. Então faça isso. Só então as nossas vidas podem ser cheias de Deus e podemos ter também a experiência de conhecê-lo pessoalmente, a experiência de conhecer a Deus de uma forma íntima, de uma forma maravilhosa, quando nós temos a Deus como nosso companheiro, através da oração, vivendo com Ele intimamente, vivendo com Ele pessoalmente, tendo as suas revelações, procurando fazer a sua vontade e cumprir as suas promessas para a nossa vida. Deus se torna então maravilhosamente para conosco e nós somos protegidos e guardados dele. Oséias capítulo 6 e o versículo de número 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, Deus deseja o conhecimento. Por que Deus deseja o conhecimento? Porque quando você conhece a Ele, quanto melhor nós vamos conhecendo a Deus, melhor nós vamos o servindo. É possível ser salvo e não ter o conhecimento da verdade. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Salvação é algo que é recebido, conhecido. Salvação é algo que é recebido. Conhecimento é algo que é adquirido. Ou seja, nós recebemos a salvação. Agora eu quero conhecer o Deus da salvação. Então eu preciso de conhecimento. Nem todas as pessoas se esforçam para adquirir o conhecimento. São salvas, mas são
analfabetas espiritualmente. Provérbios 8:10 diz: revela o valor do conhecimento da palavra. Diz assim: aceitei a minha instrução, e não a prata e o conhecimento, antes do que o ouro é escolhido. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Então veja como é importante a sabedoria, como é importante você. Então não fique vivendo esse analfabetismo espiritual, mas busque os dons espirituais, busque viver na presença de Deus, se aproxime de Deus, conheça o Deus que você serve, para que você não fraqueje em meio aos problemas, para que você não seja destruído em meio às lutas e em meio às dificuldades, para que o inimigo, Satanás, não destrua a sua vida. Conheça a Deus, Ele vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, e você então vencerá a sua carne, vencerá o diabo, vencerá o mundo e vencerá os homens com as suas más influências, vencerá este mundo corrompido pelo pecado, porque você tem o conhecimento de Deus na sua vida. Buscando o conhecimento de Deus como quem busca por tesouros, é o que está em Provérbios 2:4. Então nós vemos aqui 3 áreas em que o conhecimento nos beneficia nesse versículo. Ele nos dá conhecimento do próprio Deus. Se não conhece a palavra, então não conhece a Deus, porque Deus é a palavra. Há muitas pessoas que dizem: eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus está na sua palavra. O homem precisa conhecer a palavra. Quando ele conhece a palavra, ele conhece a Deus. Mesmo que a Bíblia não foi escrita, Deus não permitiu que a Bíblia fosse escrita para que os povos tivessem conhecimento ou para provar que Ele é Deus. Não, é tanto que a Bíblia já começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, e pronto. Então a Bíblia não é escrita para provar que Deus existe, mas para que o homem tenha conhecimento dele e que o homem se aproxime dele. Então ele nos livra da falsa doutrina. Quando você conhece a palavra de Deus, você é livre da falsa doutrina. Você não fica acreditando em tudo que se prega por aí, em tudo que se ensina, em tudo que se fala, porque você tem um conhecimento da palavra de Deus e ninguém vai te enganar. Você tem um foco, você tem um alvo, que é chegar no céu, e ninguém, com as suas palavras mentirosas, com os seus venenos ardilosos, vai conseguir tirar você da presença de Deus, porque você conhece Deus, você conhece a palavra do Senhor. Deus nos dá conhecimento para não sermos levados por todo o vento de doutrinas. Ele nos livra da escravidão. Você pode ser crente e ser preso em áreas da sua vida. Uma coisa é ser livre. Quando você é livre em teoria, todo filho de Deus é. E outra é ser livre na prática. Nem todo filho de Deus é. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Então, nós precisamos conhecer a Deus para guardar essas áreas da nossa vida que ainda precisam ser trabalhadas. Qual área na sua vida que ainda precisa ser trabalhada para você melhorar na presença de Deus? Você já tomou atitudes quanto a isso? Já começou a trabalhar para que isso seja apagado da sua vida,
para que você seja liberto desse sofrimento espiritual que você vive, o que você está fazendo, ou você continua sofrendo sem pedir a ajuda de Deus, sem pedir a ajuda do seu pastor, do seu líder espiritual. Peça ajuda, ore, busque a Deus, faça alguma coisa, mas seja livre para adorar o nome do Senhor. A falta de conhecimento é que é o erro. Marcos 12, 24 é a leitura do sábado. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberes as Escrituras e nem o poder de Deus? Então nós vemos aqui que a falta do conhecimento de Deus é um erro. Então conheça a Deus, para que o certo esteja na sua vida. A flexibilidade dos jovens, religiões flexíveis, experimentar diversas religiões, é o que significa religiões flexíveis. Quando a pessoa experimenta diversas religiões, procurando uma resposta, quem sabe, para o seu próprio bem, para o seu próprio interesse, porque ele não tem ainda o conhecimento de Deus, porque se tivesse, não estava andando de igreja em igreja, de religião em religião, buscando uma satisfação ou uma resposta para as suas dúvidas espirituais. Construir sua crença com elementos de diversas religiões. Há pessoas que constroem a sua crença com elementos de diversas religiões. Ele faz de cada religião um pouco, né? Ele forma uma doutrina para ele. Então ele constrói a sua crença com elementos de diversas religiões. Esse perfil de jovem mostra como estão distantes e bem distantes do conhecimento da palavra de Deus. Então é preciso você conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, fazer reflexões sobre a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar sabedoria, buscar entendimento, buscar de Deus, e Deus com certeza vai te revelar o caminho certo e você não vai andar aí de uma forma tortuosa diante do Senhor. Então cada povo tem sua crença e dentre ela prevalece o sincretismo religioso. Então esse sincretismo religioso está acabando com as pessoas, porque as pessoas estão misturando doutrinas de várias religiões e vivendo uma vida para satisfazer a sua carne, para satisfazer o seu ego. Cada crença tem sua religião, cada religião tem sua doutrina e também o seu modo litúrgico. A cultura de um povo exerce sua influência na crença e religião deste. Tentar juntar ou misturar tudo isso em uma ação ecumênica é tentar misturar água e óleo. Não dá certo, não vai conseguir misturar. Mas se você tiver uma base sólida, se você tiver um fundamento, Cristo, Jesus como seu fundamento, e prosseguir, você vai conseguir vencer. Você vai ter um alvo diferente, um alvo certo, porque Jesus, além de nos ensinar, deixou-nos exemplos maravilhosos para sermos seguidos. Para ser seguido. O que o jovem realmente pensa quanto à religião? O principal em uma religião não é o processo, de forma nenhuma, não é o processo litúrgico, mas sua doutrina e ensinamento à luz da palavra de Deus. Então o principal em uma religião é o processo litúrgico, mas sua doutrina e o seu ensinamento. É isso que é o principal em uma religião. Qual a doutrina? Qual o ensinamento?
Qual fundamento? Está alicerçado em que esta igreja, esta pessoa, em que está o seu alicerce? Se ela é liberal, se ela é flexível ou rígida, não é determinante para obter a salvação em Cristo Jesus. Hoje a flexibilidade, a tolerância, a liberdade, ela está sendo moda de todo tipo de pessoa. Todas as pessoas querem serem flexíveis, querem serem liberais, não querem estarem vivendo uma vida de regras, de normas, e é necessário. Temos regras, temos ordem, temos organização na nossa vida espiritual. Não é viver uma vida de qualquer jeito, uma vida flexível, uma vida tolerante, uma vida em liberdade, sem regras nenhuma, sem normas nenhuma. Deus é um Deus de ordem, é um Deus que organiza, e nós precisamos também organizar a nossa vida espiritual. Nós também devemos ter ordem naquilo que nós fazemos para Deus. Então, muitos cultuam liberdade, porém são presos a cada atitude e mostram o quanto são escravos e também são dependentes. Então, eles dizem que cultuam a liberdade, mas estão presos dentro da sua própria atitude, porque as suas atitudes estão desorganizadas. As suas atitudes não têm regras, as suas atitudes não têm normas, as suas atitudes não há uma organização em suas atitudes. Buscam os seus próprios desejos, são amantes de si mesmos, não interessam os demais e cumprindo então a sua vontade e aquilo que importa para a sua vida. Então, isso nos leva para o lado mais irracional do que racional, leva para o lado do animal humano, né? Animal do que humano, do lado irracional e não do racional, porque aquele que raciocina, aquele que pensa, aquele que sabe o que está fazendo, ele faz o que é certo, ele busca o que é certo, se fundamenta e se alicerça no que está certo, porque voluntariamente ele está pensando, ele está fazendo de forma com aquilo que ele aprendeu da palavra de Deus. Por que isso, hein? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Porque querem flexibilidade religiosa, porque ficam pulando de religião em religião, porque usam o sincretismo como religião, porque o ecumenismo, enfim, porque tudo isto revela insegurança. Isso, as pessoas que vivem aqui, são pessoas vazias de alma. Não, Deus ainda não está na sua vida, eles estão buscando como preencher o vazio da sua alma, que ainda está carente de Deus, mesmo sendo evangélico, mesmo sendo crente, mesmo indo à igreja, mas ainda está vazio de Deus, porque não buscou fundamentar-se no conhecimento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Então, vazio na alma e, acima de tudo, não conhece as Sagradas Escrituras, porque se conhecesse as Sagradas Escrituras, tinham o conhecimento de Deus, não eram vazios de almas e não andavam aqui, nessa flexibilidade religiosa, não andavam aqui pulando de religião em religião, não andavam usando o sincretismo como religião para a sua vida e também não estavam vivendo o ecumenismo. Por quê? Porque o seu coração, Jesus está lá
e ele é uma pessoa alegre e feliz. Conhecer a palavra de Deus é conhecer a Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus. Conhecer não é fazer curso teológico. Conhecer não é ler a Bíblia 100 vezes. Não é ser pastor, não é ser bispo, não é ser apóstolo, não é ser missionário ou ser assíduo frequentador de igrejas, ter status de educado ou socialmente aceito. Não, não é isto. Aceito pela simples fato de ser religioso. Então, conhecer a palavra de Deus é conhecer a Cristo. Tá vendo? É isso aqui, ó. É Ele quem diz que quem ama guarda os seus mandamentos. Então, conhecer é ter uma experiência pessoal com o dono da palavra, o próprio Senhor Jesus. Quando você o conhece, você tem experiência com Ele, porque Ele está na sua vida. Então é Ele quem diz que quem o ama guarda os seus mandamentos. E para poder guardar os mandamentos, tem que nascer da palavra. Tem que nascer da palavra. E a palavra de Deus é que muda o homem, é que transforma o homem, é que guarda o homem. Então, neste mundo atual, no mundo em que nós estamos vivendo, é muito importante a educação cristã, porque a educação cristã vai ajudar o homem a crescer na vida espiritualmente. A educação cristã vai ajudar o homem a ser próspero espiritualmente. A educação cristã dentro da casa vai ajudar a família a crescer e se fortalecer e viver conforme os propósitos de Deus para aquela família e não ser influenciada por um mundo pagão, mas viver conforme as doutrinas, os fundamentos da palavra do Senhor. Então, vamos nos aprofundar neste conhecimento, conhecer melhor o Senhor e deixar que Ele revele na nossa vida o que Ele quer de cada um de nós, para que assim possamos fazer a sua vontade e andar conforme Ele quer que andamos, tomando atitudes que o agrada, e Deus estará conosco a cada momento, a cada instante, nos dando vitórias. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ano de 2018 abençoadíssimo, próspero, cheio de bênçãos para a sua vida e também para a sua família em todas as áreas, no seu estudo, na sua formatura, no seu início de trabalho profissional, enfim, em tudo, no trabalho, aquilo que você projetar, que você querer para a sua vida, primeiro tenha Deus, e Deus então, primeiro tenha conhecimento, e Deus vai te ajudar. Tenha Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vão acontecendo. O sucesso vai acontecendo, a prosperidade material vai acontecendo, a vida familiar alicerçada e cheia de bênçãos vai acontecendo, o seu ministério vai crescendo, tudo isso vai acontecendo, vai sendo multiplicado na sua vida quando você coloca Deus em primeiro lugar. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima oportunidade. Não se esqueça de subscrever o nosso canal e também de visitar o nosso site www.moldado.com. Lembre-se, no site você tem os vídeos, no site você tem uma mensagem introdutória do assunto e também tem lá os slides tem esses slides aqui para você baixar gratuitamente em nome de Jesus.